Olá, mais um Café Biobis. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Leandro. O Dr. Leandro é de Vacaria, engenheiro agrônomo, tem uma experiência vasta em fruticultura, uma das autoridades no ramo. Além de ser consultor, também é agricultor. Posso te dizer, um pesquisador também, né? A gente trouxe ele hoje aqui, mas foi para conversar uma coisa um pouco mais específica e muito mais complicada na forma de dizer assim, o entendimento do todo da cultura. E ele é um especialista internacional. Vamos começar com isso, acho que é melhor. Qual foi a tua primeira experiência internacional, doutor Leandro? Como é que começou a sua carreira para escolher esse ramo? É uma satisfação enorme estar contigo aqui, Paulo, da Biobis, né? Poder compartilhar um pouco essa minha história, esse meu andar, né? Desde 1990, quando eu entrei na Universidade Federal de Santa Maria, no curso de agronomia, e aí trabalhando com o Dr. Auri Bachmann, o Dr. Ricardo Ballardin, o Dr. Dietmar Bredmeyer, na área de fitopatologia, na área de pós-colheita de frutas, aonde o Dr. Auri, recém-retornado da Alemanha, no seu pós-doutorado, com o Strange e o Benger, começamos a trabalhar com alguns parâmetros de armazenagem de maçãs, onde nós tínhamos, na época, atmosfera normal, onde só cuidávamos da umidade relativa do ar, das câmeras frias e temperatura. E aí, nesse processo, nós começamos a trabalhar com a introdução da modificação da atmosfera controlada, onde nós baixávamos os níveis de oxigênio da câmera a 1,5% de oxigênio e em algumas variedades elevávamos o CO2 até 2,5%, 3%, e em Fuji a gente adicionava cálcio, né, com cal hidratada para que fizesse a absorção do processo de respiração, tentando levar os níveis mais baixos de CO2 para não termos problema de degenerescência. Então, todo o processo nós começamos ali, né? Toda a minha carreira acadêmica, nos meus 5 anos, eu trabalhei como bolsista do CNPq, da CAPES, com o Dr. Auri e o Dr. Ballardin, desenvolvendo, e depois me formei em 95, fui trabalhar na Ruby Fruit, que era uma empresa argentina, onde trabalhava na parte de PAC e também na parte de pomares, onde eu conto uma historinha um pouquinho interessante. Por favor. Que o pessoal entendeu, dentro da universidade, o pessoal fazia num quadro negro, o Dr. Auri mostrava como é que se podava a macieira. E aí seguia lá botando um risquinho, no outro ano tirava com o apagador, puxava outro risquinho, que seria outro galho e tal, aquela facilidade de algumas... Isso é muito fácil, né? Tranquilamente. E quando eu fui para o campo, 2 anos eu estava no packing, depois eu fui direcionado pelo diretor da empresa para trabalhar no campo, e aí o encarregado do pomar dizia: "E aí, doutor, qual é o galho que nós tiramos?" E aí eu me lembrei dos risquinhos lá que o doutor Auri botava no quadro e tirava. Mas estava cheio de risquinho a planta, eram muitos galhos. Qual é o risquinho que eu vou mandar tirar? E nesse pensamento, eu digo, bom, o que eu vou dizer para o cara, para encarregar, o que eu vou dizer? Porque eu não sabia podar também. Eu digo, bom, tu vai podando que eu te digo se está certo, né? Mas eu não sabia. Tempo depois eu voltei para a universidade. E aí eu conversei com o Dr. Auri e digo, bom, o senhor me mostrava que os risquinhos era tão fácil de fazer, mas ele me disse, Leandro, teoria é uma coisa, prática é outra, né? Então, nessa primeira questionamento que você fez, sempre houve uma cobrança efetiva por parte do Dr. Auri que a gente deveria saber inglês, andar, e nesse meu galgar dentro do trabalho, da consultoria com os produtores, foi vendo a necessidade de eu poder começar a viajar e começar a descobrir novas coisas, né? E fazer parte, que eu chamo hoje de Big Apple Family in the World.
que é a grande família da maçã no mundo inteiro, que você vai para várias partes e você vai ver que todo mundo tem um pensamento parecido, é uma coisa que é uma grande família mesmo. Em janeiro de 97, eu fui para o Chile e fiquei 30 dias com o Dr. Antônio Perassolo, no Chile, num congresso de pera, e aí, sem saber falar uma palavra em espanhol, começamos também a entender, e eles, não, tu tem que se virar, vai lá na portaria, você perde no lobby, e eu queria fazer uma ligação para o Brasil, para falar com a minha esposa, como é que estava, e eu cheguei na portaria e digo, eu necessito ser uma ligação a Brasil. E me diz, ligação, o que você quer ligar? Não, era ser uma chamada. E aí você vai, aquele desencadear o processo de fazendo amigos em várias partes do mundo. Em 2006 eu fui morar em Londres, um tempo para aprender um pouco de inglês. Em 2008 nós voltamos ao Chile, junto com os técnicos do Chile, das grandes empresas, onde o pessoal fez um grupo chamado Poma Nova, e esse era um grupo designado pela Associação dos Produtores Chilenos de trazer novas tecnologias para o Chile. Então, esse grupo, bancado em grande parte pela associação e pelo governo, viajava a outros países, participava de congressos e voltava ao seu país trazendo novas ideias. Em 2008, ao qual eu fui convidado pelo Dr. Maurício Frias, do Chile, para participar, trouxeram, elegeram um tema, e esse foi a parte mais interessante, que depois nós vamos chegar aonde eu trouxe o Seminário Internacional para a Vacaria. Em 2008, eles elegiam um tema e traziam os melhores palestrantes daquela escola, daquele tema, de várias escolas, de vários países, para dar um mesmo posicionamento sobre o mesmo tema, sobre um olhar diferente de várias escolas. Então, o pessoal trouxe sobre condução de plantas, fisiologia, trouxeram o Dr. Cuverto, da Itália, trouxeram o Dr. Terence Robson, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, trouxeram o Dr. Craig Warnbrough, da Ag First, da Nova Zelândia, e o pessoal do Chile também, para falar sobre isso. Então, nós tínhamos várias escolas falando sobre o mesmo tema, com olhares diferenciados. Bom, disso aí, eu falei com o Dr. Maurício e disse, eu gostaria de ir para Nova Zelândia. Não, tu não vai, nós vamos te levar, nós vamos te mandar para Nova Zelândia. E aí fizeram todo um arranjo, onde eu fiquei em Nelson, na Nova Zelândia, por 60 dias, trabalhando junto com produtores, trabalhando junto com a indústria neozelandesa, entendendo mais toda aquela parte de logística, como é que o pessoal, chegando 30 dias depois, 60 dias depois que a maçã do Brasil, da Argentina, na Europa, e quando eles chegavam com a maçã neozelandesa, era um boom, era um preço diferenciado, então entender um pouquinho da indústria neozelandesa também nisso aí. E no ano de 2010, nós voltamos ao Brasil, juntamente com o José Maria Rexigel, que foi comigo para Nova Zelândia, e mais alguns outros pesquisadores, introduzimos a ideia da criação do Seminário Internacional de Fruticultura de Vacaria, ao qual, a ideia havia sido minha, mas você pode ter os ônus e os bônus. Então, numa ideia que eu poderia me associar com pesquisadores renomados, consultores renomados, e dividindo e não querendo só os méritos para mim, podendo dividir isso com outras pessoas, eu convidei a doutora Rosa, convidei o doutor Júnior Mussato, que prontamente entenderam que a minha ideia seria muito bem-vinda para o setor da pomicultura brasileira. Bom, frente a isso, nós convidamos o Dr. Cuverto, o Dr. Cray
o Dr. Terence, mais outros pesquisadores de várias escolas, mais pesquisadores também do Chile e também do Brasil, para falar sobre sistemas de condução, e tivemos uma grata satisfação e também criando uma outra logística, aonde muitas vezes nós vamos em alguns eventos e nós temos um dispêndio de energia, de recursos financeiros para trazer um bom palestrante e nós demos 30 minutos para ele falar. Maravilha. Então, menos palestrantes, mais tempo para ele falar e ao final de cada turno, pela manhã e pela tarde, nós colocávamos os palestrantes numa mesa e abríamos a discussão, porque aí que era o momento que nós engrandecíamos o evento, porque nós tínhamos várias visões diferenciadas, várias óticas, pontos de vista sobre aquele assunto, e aí nós dávamos a oportunidade para o produtor, para o consultor, estar falando com as maiores sumidades do mundo sobre aquele assunto. Com tanta experiência, eu só queria fazer só uma observação. Como o agronegócio brasileiro é complicado, porque tem que ser preparado. Né? Nós somos competentes. E aí, como eu falei essa palavra, nós somos competentes, eu queria te falar o seguinte, para a gente concluir esse raciocínio com tudo isso que você já fez pela cultura da maçã, tudo isso que você já fez pelo agronegócio, voltado para a fruticultura brasileira. Concluindo, como é que você enxerga o mercado da maçã? Assim, resumindo, o mercado brasileiro é o mercado mundial, porque todo mundo se fala, ó, eu tenho que comer uma maçã por dia, porque eu não vou precisar tomar remédio. Né? Estão falando isso, né? Porque a maçã é importantíssima. Né? Diga pra gente assim, o que se vê do mercado? Ele cresce, economicamente ele é bom, o agricultor esse ano está satisfeito? Uma síntese. Bom, a maçã nos últimos tempos, em função do advento, que se nós produtores não soubermos fazer o controle da oferta e demanda, às vezes o clima, as doenças, as intempéries o fazem. A maçã via numa crescente muito grande, nós temos um consumo per capita muito pequeno, quando nós olhamos para outros países, nós temos um consumo per capita de 4,5, 5 quilos pessoa ano, onde você vai numa Áustria, numa Itália, o pessoal fala em 30 quilos, na Nova Zelândia 18 quilos, então nós vínhamos numa alta, nós chegamos aí a 39 mil hectares de maçã plantada no Brasil, nós chegamos a uma produção até 1.300.000 toneladas, mas a gente sabe que há um consumo, uma demanda para você conseguir regular essa oferta, os preços, ao redor de 75 a 80 mil toneladas mês, né? O grande problema é melhorar a qualidade do que nós ofertamos para a dona de casa, porque lá na ponta, lá na gôndola, o preço não baixa. Se você for olhar, nós já fizemos vários estudos dentro da Associação Brasileira, aonde o preço do mercado, o preço que chega para a dona de casa, ele é praticamente estável ao longo do ano, mas quem recebe sempre menos é o produtor, né? Poderá ter alguma fruta de combate, alguma coisa que o mercado queira fazer uma oferta, uma liquidação, alguma coisa para ser atrativo ao consumidor e possa em algum momento fazer um preço mais baixo. Mas ao longo do ano você vai acompanhar o gráfico e os preços não vão ser. Esse momento em que a desvalorização do real frente ao dólar, ele é interessante para a exportação ou não? Ele é muito interessante, é isso que eu ia te dizer. Nós tivemos os melhores anos, nós em 2005, onde nós exportamos ao redor de 10%. Então, no melhor ano, 15%, desculpa, nós exportamos 150 mil toneladas. Esse ano nós devemos ficar na casa dos 80, 90 mil toneladas quando exportar. Bom, mas rapidamente terminando o questionamento que você me fez, como a gente talvez não sabe regular a oferta e demanda,
A doença néctar que entrou em 2002 no Brasil, regulou o plantio, erradicou algumas áreas. Nós devemos andar hoje na casa dos 33, 34 mil toneladas, uma produção esse ano ao redor das 900 mil. Mas o que eu entendo? Há um apelo, né, do consumidor por atividades nutracêuticas. Então, nós estamos começando a aprender a explorar um pouquinho mais o que é a fruta, o que ela te entrega de vitamina, de enzimas. Então, esse apelo é que cada vez mais nós vamos começar a enxergar o consumidor pedindo uma fruta, obviamente, com sempre resíduos, né? Menor nível de resíduo, né? Controlar isso, uma fruta mais saudável. Frutas hoje, novas variedades nos Estados Unidos, Europa, com níveis de vitamina C em maçã maiores que laranja. Frutas de Red Fresh, que são frutas com polpa vermelha, com antocianinas que previnem o envelhecimento. Então, essas atividades nutracêuticas que estão vindo agregadas às novas variedades é um novo apelo do consumidor. O produtor, por sua vez, também trabalhando, né, com novos sistemas de condução, buscando mais qualidade, mais uniformidade de produção e produtividade ao longo dos anos, numa área menor e deixando cada vez mais o conceito de nós deixarmos de ser plantadores de muda para virarmos fruticultores. Esse é o conceito de Orchard Precision ou de fruticultura de precisão implementado, né, nos países mais modernos, produtores de maçã, Estados Unidos, Nova Zelândia, Itália, Europa, e que nós hoje estamos introduzindo no Brasil. E ao longo dos próximos anos nós vamos ver a pomicultura brasileira cada vez mais modernizada, talvez num próximo momento robotizada. Nós estamos mecanizando poda, plataforma, raleio mecânico. Então é uma série de adventos de tecnologias novas que estão sendo implementadas, que acredito eu, não, tenho certeza que nos próximos 5 anos nós daremos um salto muito grande dentro da fruticultura brasileira, que é onde nos anos 70 éramos importadores e hoje passamos a suprir a demanda nacional e criando divisas, exportando o produto brasileiro e abrindo novas portas para o agronegócio brasileiro, né, em todas as partes do mundo. Maravilha, veja só, é surpreendente. O que nós ouvimos agora do Dr. Leandro mostra quanto nós podemos ainda fazer pelo Brasil. Veja só, aonde que nós chegamos, a tecnologia que nós temos, o que nós podemos fazer mais, com mais tecnologia que nós temos à disposição. Leandro, muito obrigado. Eu tenho certeza que esse café com a Biobis vai ser um sucesso. Eu tenho certeza que você vai fazer o sucesso da cultura no Brasil. Conto com você mais vezes. Agradeço a sua vinda aqui e também vou te visitar várias vezes lá, como tenho sido muito bem recebido na tua cidade. É uma satisfação enorme nós, da Proterra Engenharia Agronômica, como uma empresa de consultoria, estarmos aqui compartilhando conhecimento, né? Porque, como já dizia o Dr. Antônio Perassolo, só tem medo de dividir o conhecimento quem sabe pouco. Então, cada vez que você tem a oportunidade de compartilhar o pouco que tu sabe, tu também está aprendendo e deixando algum legado para as futuras gerações. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.